Às vezes, quando eu estou assistindo TV, eu costumo, na minha mente, fazer algumas comparações do que eu estou vendo com algumas lições da Bíblia. Certo dia eu estava assistindo um documentário sobre as águias e eu aprendi que logo após o nascimento, os bebês águias passam por um tempo tranquilo, aconchegado no ninho macio, emplumado, e tudo o que eles precisam lhes é trazido pela mãe. Mas quando chega o momento deles voarem, as coisas mudam. A mãe águia então passa a agitar o ninho para derrubá-los e forçá-los a aprender a voar. Ela retira do ninho todas as folhas e penas macias, de tal forma que os filhotes não fiquem confortáveis. E quando eles deitam, os galhos espetam. Então eu comecei a pensar, o mesmo às vezes acontece com a gente em determinada fase das nossas vidas. Chega um momento em que sentimos o nosso ninho balançar. A nossa cama já não é mais macia e confortável. As coisas já não caminham como caminhavam antes. Talvez Deus permite que venham as dificuldades para o nosso crescimento na fé. Chega a hora em que precisamos sair do nosso lugar de conforto e colocar em prática aquilo que nós aprendemos na palavra de Deus. Uma passagem do Evangelho de Mateus, capítulo 8, versículo 24 ao 27, conta que Jesus estava no barco com seus discípulos e eis que no mar se levantou uma grande tempestade. Uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas e ele, porém, estava dormindo. E os seus discípulos aproximaram dele e despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, que estamos perecendo. Então Jesus se levantou, repreendeu os ventos, o mar, e fez-se então uma grande bonança. Depois Jesus aproximou-se dos discípulos e deu-lhes uma bronca, dizendo: Por que temeis, homens de pequena fé? E eles diziam entre si: Que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? O que aconteceu no mar costuma acontecer na nossa vida. As lutas surgem, a tempestade vem, e não podemos deixar que Jesus fique adormecido no barco do nosso coração. Do que adianta eu dizer que eu tenho fé, se na hora do sufoco eu ficar desesperado, sair correndo, chorando de medo, enquanto as ondas se levantam contra mim? Nada adiantará nós ficarmos lamentando diante da situação desfavorável. Nós temos que agir. Precisamos fazer o que o Mestre nos ensinou. Em nome dele, nós precisamos colocar em pé e repreender o vento e o mar de problemas que se levantam contra nós. Mais do que aprender a andar com as nossas próprias pernas, é hora de aprender a voar com as asas da nossa fé. Nunca desanime diante do problema ou da dificuldade. Isaías 40:31 diz que os que esperam no Senhor renovarão as forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Jesus afirmou: na verdade eu vos digo, que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai. Após uma noite de pescaria, Pedro recebeu ordens do Senhor para lançar novamente a rede ao mar. E ao obedecê-lo, ele ficou surpreso com o resultado. Jesus disse para Simão: Faze-te ao alto mar e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado a noite toda, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra eu lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhes a rede. Experimente agir sobre a palavra do nosso Senhor.
e não se espante se o mal fugir de você. Lucas 10,17 conta-nos que após Jesus ter mandado 70 discípulos sair pelas aldeias anunciando as boas novas, eles voltaram com muita alegria, dizendo: Senhor, pelo teu nome até os demônios se nos sujeitam. Então Jesus disse para eles: alegrai-vos, não porque os demônios vos sujeitam, antes sede alegres por terem os vossos nomes escritos no reino dos céus. Se você tem fé, você tem asas para subir ao céu. Não fica esperando as coisas mudarem por si só. Porque diz a Sagrada Escritura, em 2 Crônicas 16:9, que os olhos do Senhor passam por toda a terra para mostrar-se forte com aqueles cujo coração é perfeito para com Ele. Deus te abençoe.